A paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um momento tão lindo, que a gente não tem explicação neste momento que a gente se encontra aqui. Porque o Senhor está aqui. Glória a Deus. A gente sorri pelos cantos, porque a gente não tem explicação. O Senhor está aqui, irmãos. Como é lindo sentir a presença dEle. Abra a palavra do Senhor Jesus em Lucas 24. Louvado seja Deus. No versículo 32, também, irmãos, e diz assim: e questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras. Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos, essa passagem, irmãos, fala de dois discípulos que vinham no caminho, e foi logo quando Jesus morreu. E esses discípulos, eles vinham falando, tristes, com a morte do Senhor, achando que tinha tudo acabado. Essa passagem fala que os discípulos no caminho de Emaús, eles voltavam para casa, e ali eles estavam tristes, falando, achando que tudo terminou. E quando se aproximou um homem perto deles e perguntou o que estava acontecendo, e eles disseram: por acaso tu és forasteiro, tu não és daqui, que tu não estás sabendo o que aconteceu com o Mestre, com Jesus? E começaram a contar a eles o que havia acontecido, e vieram caminhando aquela trajetória, conversando. E o Senhor, e não sabendo quem estava com ele, foi o próprio Mestre. E o Senhor Jesus começou a falar da palavra do início ao fim, contando a eles tudo o que havia pregado para eles nesta trajetória. Só que a mente deles estava fechada, porque eles acharam que Jesus havia morrido naquela cruz e teria terminado tudo. Então, na mente deles, eles nunca achariam que ali quem estava com ele era o Mestre. E ele veio pregando para eles de uma forma espetacular. O maior pregador estava ali com eles naquele momento, irmãos. Irmãos, quando eu falo dessa passagem, que o Senhor toca meu coração, eu me sinto como se eu estivesse naquele momento ali. E eu me sinto como se eu estivesse sentindo a dor daqueles discípulos por perder Jesus, porque eles viviam com ele, passaram aquelas passagens todas, viram toda a trajetória, viram as curas, as libertações, e o Senhor Jesus falava para eles: eu vou e voltarei. Só que eles não entendiam, até aí a mente deles estava fechada. Mas aí o Mestre caminhou até perto da casa deles. E quando ele deu um passo à frente, ele os convidou: já é tarde, por que não fica aqui conosco? E o Senhor entrou. E quando o Senhor sentou à mesa com eles, e que pegou o pão e partiu, eles vieram recordar a forma como o Senhor Jesus partiu o pão. E eles caíram em si: é o Mestre, ele está aqui. E aí ele sumiu. E aí eles caíram em si, irmãos. Quantas vezes na nossa vida acontece isso, irmãos? Nós estamos aqui na congregação, no meio dos irmãos, vivendo a palavra do Senhor o tempo todo, vivendo o Evangelho, fazendo a vontade do Senhor, mas não abrimos nossos olhos que o Mestre está o tempo todo conosco. E Ele está falando conosco. Às vezes a gente está angustiado, a gente quer uma resposta, a gente quer resolver as coisas da nossa forma, e Ele está dizendo: não, é assim. Filha, é assim. Filho, dessa forma não. E a gente não se atenta, porque a nossa cabeça está presa ao Evangelho, irmãos. Mas tem algo maior, que o Senhor foi e disse: eu vou preparar lugares, mas eu vou e vou deixar com vocês um Consolador. Esse Consolador, ele vive dentro de nós, irmãos, o tempo todo. Ele não nos deixou órfãos, irmãos. O Senhor Jesus vive dentro de nós. É porque a gente tem que dar espaço para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. É isso que o Mestre estava fazendo ali. Eles não entendiam. O Senhor estava ali. Não critico eles a momento algum, irmãos, porque com a gente não é diferente.
A gente esquece o tempo todo que o Espírito Santo habita dentro de nós, que existe uma força maior que a gente nem imagina dentro de nós. E a gente não dá espaço ao Espírito Santo trabalhar, porque a nossa natureza é dura. A gente ainda, mesmo na presença do Senhor Jesus, a gente quer fazer tudo com as nossas forças, irmãos. E hoje, quem trabalha em nós é o Espírito Santo. A gente quer, se a gente pudesse, a gente tomava decisões por nós. Essa semana eu estava aqui em casa, eu estava aflita, eu não estava bem, por algo que está acontecendo na minha casa, na minha família. E eu não estava bem mesmo, irmãos, perdendo noite, acordando, clamando, orando, suplicando ao Senhor. E o pastor veio de uma forma tão leve, me deu uma palavra ontem que me reanimou. Glória a Deus. Irmãos, é necessário às vezes a gente ouvir, porque o Senhor fala. O Senhor não quer que a gente sofra, o Senhor não quer que a gente fique angustiado, o Senhor não quer nada disso, mas a gente quer fazer as coisas do nosso modo. E o pastor veio e disse para mim: querida, você tem que entender que tem batalhas, que tem coisas que só o Espírito Santo faz. Enquanto você quiser ficar tentando querer fazer as coisas pelo Espírito Santo, querer mudar as coisas que Deus já designou, você não vai para canto nenhum. E eu tomei posse daquela palavra, irmãos. Eu tomei posse, disse, eu olhei para ele e falei, não é que ele está certo. Quem conduz é o Espírito Santo, irmãos. Se você está daquela forma e você quer mudar o outro, não vai. Você tem que pedir ao Espírito Santo que o conduza. Senhor, assim como tu tocou em mim, abriu a minha mente, abre a mente dele também, Senhor. Toca, Espírito Santo. Faz o melhor. E eu aprendi, irmãos. Glória a Deus. Eu aprendi que às vezes eu estava também igual a esses discípulos, caminhando no Evangelho, mas não estava abrindo meus olhos para o Espírito Santo falar comigo. Que nesta noite, irmãos, a gente venha entender que nós não temos poder para nada. A gente não pode mudar o outro. Aquilo que a gente tem hoje, quem deu foi Deus a você. Porque você pediu, Senhor, me mostra. Então, se o Senhor te concedeu, pede para Ele conceder na vida do outro, mas você não vai poder mudar o outro. Você não vai poder mudar o processo do outro. Infelizmente, porque a gente não queria que fosse dessa forma, mas vai ser assim. O que a gente pode pedir nas nossas orações é que o Senhor conceda. Porque é triste, irmãos, quando a gente vê alguém do teu lado cego. É triste, mas a gente também era assim. A gente tem que entender que nós éramos assim outrora. A gente era cego. E que se a gente está vendo aquilo ali errado na vida do outro, não de forma de criticar, é que a gente queria que o outro tivesse também na mesma posição, a gente tem que orar ao Senhor e pedir a Ele, derrama graça, Senhor. Derrama graça na vida dele, para que ele venha entender e abrir os olhos para o Evangelho. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.